alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra, mais um encontro aí de conhecimentos, troca de saberes, vamos lá. Vamos lá para a nossa aula, nivelamento 6.1. Vamos falar sobre o que mesmo, Amadinho, então? De olho na tela. Olha aqui, emprego dos pronomes, né? Nós temos aqui o eu e o me, esse, este e aquele, o uso dos pronomes relativos. Olha a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula, emprego dos pronomes. Belezinha? Mas, Amadinho, vamos recordar, falar de pronome, né? O que é o pronome? Para que ele serve, né? Para que ele serve? O pronome, como vocês já viram, lembram aí, é aquela palavra que vai fazer o quê? Substituir ou acompanhar o nome. Isso que é pronome. Exatamente. Aí nós falamos, né, lá no segundo ano, relembrando as classes gramaticais, vocês estudaram vários pronomes, né, várias classificações. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos e assim sucessivamente. Qual é a função do pronome pessoal? Professora, eu não sei o que é pronome pessoal. Quando é que eu vou utilizar, né? Para que ele serve? Aí será que eu vou ficar repetindo as palavras? Exatamente. Agora preste atenção, amados. Pronomes pessoais, ó, tá relacionado à questão da pessoa do discurso, beleza? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza, entenderam? Eu, tu, nós, vós, eles. Como assim? Eu, primeira pessoa, a pessoa que fala. E nós, primeira também pessoa, né? Porém, só que é do plural. Plural, lembram? Tu, segunda pessoa do singular, pessoa com quem se fala. Vós também é segunda pessoa, mas só que é do plural. Aí você vai lembrar lá da terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Ele ou ela. Ou ela. Eles ou ela, né? A pessoa de quem se fala relacionada ao discurso. Então nós temos aqui o pronome pessoal do caso reto, que tem sempre a função do sujeito. Entenderam? Lembrando? Só recordando aqui para vocês. Aí também tem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Lembra lá? Exatamente. Me, mim, ti, nos, vos, lê. Lembrando aquele do passado, nos, conosco, vos, convosco. E aí é importante porque você vai substituindo e vai sabendo como utilizá-los. Por exemplo, tem sempre aquela grande dúvida do este, do esse, do aquele, do aquela. Aí já vamos voltando, já continua sendo pronome pessoal? Não, já é outra classificação, que é o pronome demonstrativo. Professora já é. Ó, este pincel. Amadinho, isso aqui não é pincel não, isso aqui é um passador. Este é um passador, Alessandra. Ou esse. Ó, aqui, né? esse. Este ou esse. E essa canetinha que está com você, ó, viu só? Este passador, essa caneta que está com você. E aquele livro que a gente trabalhou, né? Lá no segundo, aquele tá distante, ó. E aquele que nós vamos trabalhar no nosso clube de leitura, né? Exatamente. Os sertões, aquele livro. Ó, aquele, aquela, este, isto, aquilo. Ah, pronome demonstrativo. Então, nesta aula, nós vamos estudar essa questão de espaço, entendeu? O tempo, quando que ele é utilizado. Belezinha? Então, de olho na tela aqui. Então, na nossa árvore do conhecimento, para o emprego dos pronomes, vamos começar aqui. Para mim ou para eu? Olha a confusão que no dia a dia, né? A gente, nos vícios de linguagem, mas Amadinho, professor, isso aqui tá errado. Calma, gente. Relaxa aí. Vamos descobrir por quê que vamos usar o para mim, porque é usado para eu. Beleza? Temos aqui o seguinte, nos exemplos. Este trabalho é para mim fazer. Este trabalho é para eu fazer. Nós estamos falando do pronome mim, que é o pronome pessoal do caso oblíquo. Beleza?
que ele é sempre utilizado para ser complemento verbal. Lembrando? Então, preste atenção aqui. Ela pediu para mim ler o livro. Ela pediu para eu ler o livro. O que vocês estão observando aqui? Eu tenho aí um X e o X está com uma cor assim, vermelha, em destaque, para dizer, opa, não pode, amadinho, falar para me fazer. Porque o me é um pronome pessoal do caso oblíquo, ele vai ter a função de complemento verbal. Ele pode ter função de objeto, tá certo? Dentro da oração, da parte da sintaxe, beleza? E o eu é um pronome pessoal do caso reto. O eu, ele tem a função na oração de sujeito, tá bom? Ele que vai praticar a ação. Vejam só, e aí é importante também colocar para vocês, pessoal, a questão assim do certo ou errado, né? Quando fala assim, para mim ou para eu. Houve a comunicação, eu consegui entender, o colega conseguiu entender, mas é extremamente necessário que vocês conheçam o que diz a gramática, né? A nossa norma padrão, tá? Mas aí vocês não precisam se preocupar e ficar, meu Deus, e agora? Eu vou decorar? Como é que eu vou fazer para acertar o mim ou o eu? Você vai tomando nota, vai fazendo os registros, mas lembrem-se que não existe o certo. Ah, está errado. Não, está totalmente fora da gramática. Não funciona assim. Houve a comunicação, você conseguiu passar a tua mensagem, porém é necessário conhecer porque os concursos cobram, né? E aí você precisa conhecer os dois lados também da nossa língua portuguesa, tá certo? Exatamente, como a professora falou. Então, focando aqui, nós temos, aqui vou colocar o vermelhinho aqui para vocês, ó. O certo é para eu fazer, porque o eu é o sujeito do verbo fazer, o fazer é a ação. É para eu ler, tá bom? Então, porque o sujeito da oração aqui é o eu, o pronome, né? Do caso reto, pronome pessoal, eu. Então, para mim fazer, não pode aqui. Então, poderia assim, este trabalho é para mim, se não tivesse o verbo no infinitivo. Ela pediu para... Cadê? Para mim, o livro. Aí tira o ler aqui, tá certo? Então, fica certo aqui essas duas questões. Vão tomando nota. O eu, ele é usado como sujeito do verbo, sempre. E o me é usado como complemento verbal. Nunca exerce a função de sujeito e, obrigatoriamente, ele deve ser usado como preposição. A mim, de mim, entre, para mim e por mim. Olha os exemplos aqui, né? Ela trouxe o jornal para mim. Este documento é para mim. Percebam aqui. Ela chegou antes de mim. Ela fez isso por mim. Então, o pronome oblíquo me sempre será usado como complemento verbal, tá certo? E ele vem sempre precedido da preposição, como vocês observaram aqui, ó. Preposição para, preposição a, o entre, o por, beleza? E o me não vai exercer a função do sujeito. Ok? Vamos lá, então. Eu, pronome pessoal, reto. Para eu viver nesta cidade, foi preciso que os amigos ajudassem. Olha o para mim, né? Para mim viver nesta cidade é um tormento. Para eu fazer o trabalho foi a ordem dele. Para mim fazer o trabalho foi uma ordem dele. O que você vai observar aqui? Se você percebe que essa oração está deslocada, ou seja, você sabe que tem uma ordem direta e uma ordem que é indireta. O que você vai observar? A pontuação. Você viu que aqui apareceu uma vírgula? Para mim, vírgula. Então, aí, ó, tá marcando pausa. aí, né? Viver nessa cidade é um tormento para mim. Se eu fosse colocar na ordem direta, vamos colocar
esta frasezinha bem aqui, né? Olha só, viver nesta cidade é um tormento para mim. Viu só? Pronto. Aí você percebe, mas aí eu vou colocar na ordem direta. Para mim, viver nesta cidade é um tormento. Mas ó, você percebeu que tá a vírgula ali fazendo essa separaçãozinha. Beleza? Lá na primeira eu tenho assim: para eu viver nessa cidade, aí você já vai observar que o eu, ó, é o sujeito do verbo viver. Foi preciso que os amigos o ajudassem. Certinho? Estão percebendo aí a diferença? Na terceira oração nós temos: para eu fazer o trabalho, foi a ordem dele. Já na quarta, para mim, preste atenção, por isso que observe aqui a sutileza da pontuação. Esse é importante. Por isso que foi usado aqui o oblíquo mim. Tá marcando, tá separando aqui, ó, com a vírgula. Tá certo? Fazer o trabalho foi uma ordem dele. Fazer o trabalho foi uma ordem dele para mim, se eu fosse colocar na ordem direta. Belezinha? Entenderam? Então, isso que você vai observar. Se na hora que for para completar com eu ou com mim, veja se não tem alguma vírgula marcando, se tem uma pontuação, tá certo? Observe isso, né? Esse detalhe. Atenção aqui, pessoal. É fácil para mim estudar português. Estudar português é fácil para mim. O que vocês conseguem perceber aqui? Existe alguma diferença? Né? Quando eu digo é fácil para mim estudar português, ou estudar português para mim é fácil. Então, ó... muda, aqui... né? O que muda o significado, não muda, a ordem está correta, vocês conseguem entender o que modificaria ou não? Então, o que você vai observar, né? Que houve um deslocamento, né? Do pronome, né? Da ordem da oração. Então, se fosse na ordem direta, estudar português é fácil para mim. Então, aqui na primeira, você viu que começou. É fácil para mim estudar português. Então, as duas, né, estão corretas. Belezinha? Por mais que não esteja ali marcada com a pontuação. Beleza? Por isso que está dizendo aqui, ó. Acaso em que é possível usar o me antes do verbo. Porque ficou na oração deslocada. Beleza? Então, vamos que vamos. Temos aqui o seguinte, ó. Para você completar relacionada, se eu vou usar o me, ou para mim, ou para eu. Lembrando, amadinhos, que você vai observar se houve deslocamento, né? Na formação da oração, se está direta ou não. Como que seria uma ordem direta? Sujeito, né? Lá o verbo e o seu complemento, né? Assim? Às vezes pode começar uma frase pelo complemento, depois o sujeito. Tá certo? Aí fica na ordem direta. E aí, terceiro ano, olha só, como é o nosso momento de nivelamento, serve aqui para nós treinarmos, né? Terceirão, que vai revisar tudo que já foi visto aí dentro da língua portuguesa. Como ficaria, então, este primeiro? Paula trouxe o contrato para eu assinar ou para mim assinar? O que vocês acham aí? Vocês na turma, né? Quem acha que é o mim, quem acha que é o eu? Qual seria a forma correta dentro da gramática? Vamos lá. Paula trouxe... Sou eu? Ou mim? Muito bem, Fabiana. Fabiana aqui já falou, professora, é o eu. Muito bem, é o euzinho meu. Paula trouxe o contrato para eu assinar. A justificativa da Fabiana é porque apareceu o verbo no infinitivo.
tá? E o eu é o sujeito do verbo assinar. Pronto, meio ponto para Fabiana, então. Então, vamos ver a Vamos segunda. lá. Para eu falar com Carlos, terei de ter coragem. Ou, para mim falar com Carlos, terei de ter coragem. E aí? Mim ou eu? Eu ou mim? Quem será que acertou agora, Márcia? Eita, eita. A Madinha tá com fumacinha na cabeça, Carol? Camille? Então, vamos lá, Vitória. Diz a resposta. Diga aí. Opa! Opa, certinho também, amada. Olha só. Aqui não se encaixa também o mim. É o eu. Para eu falar com Carlos, terei de ter coragem, né? E na outra, assim, para eu falar com ele foi maravilhoso. Falar com ele foi maravilhoso para mim. Eu já estou dando a resposta, né? Porque aqui você vai perceber que houve, né, uma movimentação, deslocamento, tá certo? Começou pelo complemento verbal, tá certo? Na oração. Se eu fosse colocar na ordem, falar com ele foi maravilhoso para mim. Aí ficaria fácil, mas só que nas questões de concurso, tá certo? Ele não vai colocar, ele vai usar desta forma aqui mesmo, para causar, tipo assim, será que realmente esse aluno está entendendo como que se usa o para mim, o para eu? Então, amadinho, aqui fica para mim. Por quê? Falar com ele foi maravilhoso para mim, tá certo? Ed Carlos trouxe um lanche para eu ou para mim? Ed Carlos trouxe um lanche para mim. Ed Carlos trouxe um lanche para eu. O que vocês estão observando? Isso, Diego, acertou. Diego, é exatamente para mim, porque não apareceu o verbo no infinitivo. Ponto, parou a frase. Então, ele trouxe um lanche para mim. Caso assim, se tivesse assim, um lanche e logo em seguida uma ação, né? Um verbo no infinitivo, comer, né? Trouxe um lanche para eu comer. Aí empregaria o eu, mas no caso não apareceu, pronto, é o mim que tem que ser usado. Próxima. Após eu, eles chegaram. Após mim, eles chegaram. E aí? E agora, José? Lembrando que pode fazer a troca, né? A troca, assim, de posição. Começa pelo sujeito, depois o complemento verbal. Já estou dando a resposta, muito bem. Ó, após mim, eles chegaram. Eles chegaram após mim. Entenderam? Faça essa mudança. Se encaixar, é o mim que será usado. E aí nós temos aqui a nossa última. Após eu sair, eles chegaram. Aí aqui, amadinho. O que apareceu? Apareceu uma ação, verbo. Aqui, né? No infinitivo, né? Então, após eu sair, eles chegaram. Chegaram. Certinho, né? Muito bem. Vamos lá. Agora o emprego do pronome demonstrativo. Quais? Quais são os pronomes demonstrativos? Aí você vai observar o seguinte. Como a gente iniciou a nossa aula, nós falamos dessa aqui, demonstrativo. A gente vai estar relacionado a tempo, a espaço. Quais são os pronomes demonstrativos que serão trabalhados aqui? Aquele, aquela, aquilo, este, esta e suas derivações. Belezinha? Então, de olho na tela para não esquecer mais. Então, temos aqui o seguinte. Pronome demonstrativo está relacionado ao espaço, tempo e ao discurso. Demonstra a posição de um elemento em relação à pessoa do discurso. Vou usar o este. Quando que eu vou usar o este? Quais são? O este, né? Quando estiver perto da pessoa que fala. Lembra que eu falei do passador? Este passador. Então, não sou eu que estou falando, então está perto da pessoa que está falando. Eu uso este, esta, isto. Quando que eu vou usar o esse? Segunda pessoa, da pessoa com quem eu falo. Seria agora, neste momento. Colar, ou melhor,
Esse colar é lindo. Essa canetinha tem uma esponja na ponta. Entendeu? Bem detalhado, né? Tudo vai depender muito, pessoal, da questão do discurso mesmo, quando vocês forem produzir. E aí você toma nota, colocando lá no cantinho do teu caderno, o perto. Quando eu vou utilizar, né, o este, esta, perto, esta. E aí o esse lembra da distância, aquilo que está longe. Aí você vai utilizar o esse, tá perto da essa. pessoa com quem se fala. Exatamente. É só colocar as anotações ali, porque alguém, gente, olha, pode pensar assim, meu Deus, mas são muitas regras na língua portuguesa. Na verdade, são detalhes. E aí, nós reforçamos para vocês, terceiro ano, a questão da leitura. Quando você vai praticando a leitura, as regras são essenciais, são necessárias, porém, quanto à prática da leitura, você vai tirando de letra. Daqui a pouco, para você escrever, você não vai precisar lembrar da regra. Você automaticamente vai lembrar da regra também, mas a tua leitura já ajuda e muito, tá? Terceiro ano. Não podemos esquecer, terceiro ano do ensino médio é aquela última etapa e você tem que aproveitar tudo. Leia tudo, pratique, e aí no nosso nivelamento vamos, na verdade, relembrar as aulas que vocês já viram, não é verdade? Com certeza. Então, dando sequência aqui, de olho na tela. Então, como a gente já falou, né? Esse, aquela, aquilo, beleza? E aqui, então, para se referir àquele ou aquilo que está próximo de quem se fala. Então, aqui, estas obras que eu tenho em mãos são minhas preferidas. E acabei de falar, a mesma lá quando eu falei do passador. Está perto da pessoa que fala. Agora, você deveria ouvir este disco de vinil. Olha bem, olha aqui, o Amadinho, ó, tá lá, vai colocar a música. Alguém conhece disco de vinil? A professora conhece, com certeza, né, professora? Então, ó, pergunte aos pais de vocês. O que é um disco de vinil? Aí o Amadinho tá ouvindo aquela música lá dos anos 80, 90, 2000. Olha só, voltei, né? Aí, você precisa ouvir esse disco de vinil. Acho que em 90 ainda tinha. Aqui, o próximo. Isso deve pesar uns 100 quilos, impossível de carregar. Aí a Amadinha que chega, ela tá suando. Frio, porque aqui o peso, isto... e vocês vão perceber que ela está usando isto relacionado ao objeto. Tá bom? Isto, objeto. Vai, então, isto é usado para quando está próximo de quem fala. Para se referir ao local em que está a pessoa que fala. Estas casas são muito antigas, foram construídas há mais de 150 anos. Você está passeando, aí encontra uma parte histórica da cidade. Você é o guia turístico. Aí você faz estas casas são muito antigas. Elas foram construídas há mais de 150 anos. Até na hora que a gente vai fazer uma visita aí na comunidade de vocês, na sua cidade. Aí automaticamente já vamos trabalhar, né? Nós vamos conhecer a cidade, já vamos também colocar em prática a nossa aula, pessoal. Olha aí, né? E aí, no momento em que vocês estivessem apresentando, né? Essas, como seria? Você vai fazer o uso do pronome demonstrativo. Exatamente, de pertinho. Para se referir a algo que será anunciado. Olha só que beleza que nós temos aqui. A Escola da Mediação Tecnológica oferece estas atividades extracurriculares. Quais são essas atividades, né? Eletiva, estudo orientado, trilhas, projeto de vida e pós-médio. Então, ainda as ações, as atividades que vocês fazem ou farão, tá certo? Então, essas atividades, quais são as? Eletivas, estudo orientado, trilhas, projeto. Então, as extras curriculares, beleza? Olha lá o estas, né? A mediação da Escola Tecnológica oferece estas. Então, quais são estas?
eletivas, as atividades, tá bom? Que serão produzidas por vocês. Nós temos aqui este, esta, isto associado aqui. Olha lá. Este relógio de bolso que eu estou usando pertenceu ao meu avô, né? Então está associado aqui, este, esta, isto. Associado aí, esse, essa, isso. Mamãe, passe-me essa, olha aqui, pessoal, passe-me essa revista que está perto de você. Associado lá. Aí nós temos aquele, aquela, aquilo. Olha o exemplo aqui. Olhem aquela casa. Então, está distante, né? Tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem se fala. Tá certo? Tá lá, tá distante. Aí, tá perto da pessoa com quem se fala. E aqui, da pessoa que está falando. Beleza? Por isso, ó, estamos fazendo uma associação aqui até, ó, estão falando aqui com os advérbios. Aqui está próximo, aí está mais distante, lá mais ainda, né? Mais ainda, beleza? E esse esquema ficou muito bom, pessoal. Olha só, quando eu falo aqui, automaticamente eu já lembro aqui do este, esta, isto, o aí. Aquela anotação no caderno, esse, essa, isso, e o lá, aquele, aquela, aquilo. Muito bom. O tempo está próximo da pessoa que fala. Então, olha, em relacionado ao tempo, né? Já falamos do espaço, agora relacionado ao tempo. Então, esta semana será de avaliação. Tá próximo. Este mês, este ano. Beleza? Este ano é o ano da virada. Olha aí o este. Esta semana será de muita chuva, de muito frio. Durante esta semana, ó, que está passando, né? A partir desta data, então, preste atenção quando usar o pronome demonstrativo relacionado a tempo, tá bom? Então, sempre você vai usar esta, este ou isto, sempre próximo de quem fala. O tempo está um pouco distante da pessoa que fala, né? Então, aqui em relação ao tempo. Estive em Natal em 2022. Nesse ano, visitei todo o Nordeste. Então quando você está fazendo uma lembrança, né? Que você já praticou essa ação, então já passou, está distante. Então, você vai usar o esse, essa, isso, tá bom? Esse ano que passou foi próspero. Que venha mais anos assim. Essa noite, dormi mal. Tive pesadelos horríveis. Essa semana passou rápido. Aí, ó, refere-se ao passado próximo. De quem? Fala. Então, quando é um passado próximo, esse, essa e isso. Vamos embora. Este é o lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, aqui o pronome demonstrativo está sendo usado para se referindo a algo que ainda vai ser dito. Este é o lema da Revolução. Qual é o lema? Então, liberdade, igualdade e fraternidade. O estudante fez esta pergunta. Professora, qual é o porquê? Então, olha a pergunta que ele foi feita, né? Olha só essa pergunta. Qual foi a pergunta, professora? Qual é o porquê? Este é o motivo da discórdia. Falta fé. Então, olha só o motivo. Falta de fé. E aí, isto deve ser destacado. Olha só. Nós venceremos. Olha só como empregar o pronome demonstrativo, sempre relacionado ao tempo e ao espaço. Liberdade, igualdade e fraternidade, esse é o lema da Revolução Francesa. Então, o que aconteceu? Já houve aqui, ó, o esse. Ó, primeiro cita o lema,
Tá certo? Qual é o lema? Liberdade, igualdade e fraternidade. Começou com o nome. Esse é o lema. Então, apareceu antes. A vida é a melhor faculdade. Esse dito popular é de todo verdadeiro. Então, sempre você fica ligada, né? Que refere-se a algo que já foi dito, né? A vida é a melhor faculdade. Pague já, isso foi dito anteontem. Muito bem. O que você quis dizer com sua insinuação? Aí a próxima. Essa pergunta que você me faz é muito complexa. Não dá para responder em poucas palavras, viu só? Então, vou usar, né, o esse, essa, isso, quando for para se referir a algo que já foi dito. Então, tome nota. Quem era aquele garoto que estava com você ontem na festa? Olha aí. Então, aquele, relação ao ser que se encontra distante do falante e de seu interlocutor, terceiro ano. Quem era aquele? Então, quem que você? Tá aqui os dois amadinhos, né? Bem ali, conversando. E de repente faz a pergunta um ao outro. A pessoa faz de conta que é essa daqui, ó, tá distante dos dois. Belezinha? Agora, toda vez que me lembro daquilo que Marcelo fez, um filme muito triste passa pela minha cabeça. Tem que esse daquilo, né? Haver alguma atitude do Marcelo que foi desagradável, tá bom? Aquele período foi um período muito difícil para a Clarinda. Deixou marcas que ela nunca superou. Então, aquele, né? Para referir a um tempo, né, passado, a algo que aconteceu com Clarinda. Aquelas palavras não fazem o menor sentido para mim, tampouco para você. Então, tem relação com a pessoa de quem se fala. Então, aquelas palavras, o que foi dito naquele momento. Beleza? Vamos embora, né? Agora, o uso dos pronomes, o que? É relativo. Amados, pronome relativo estará relacionado sempre ao termo, né, anterior, beleza? E você tem que ter muito cuidado quando usar o pronome relativo, principalmente com onde só se refere somente a local, a lugar, tá certo? São sempre pronomes relativos, o qual, né, e flexões, e cujo flexões também. Vamos ver aqui no primeiro exemplo. O livro que comprei é bom. O livro qual comprei é bom. Então, o que aí é o pronome relativo. Esse quezinho, ó, tá relacionado ao termo livro. E eu posso substituir pelo o qual, que também é o pronome relativo. No segundo exemplo, nós temos: a casa onde eu morei desabou. A casa na qual morei desabou. Então, o que você está observando? Foi usado o onde, por quê? Olha aqui, é a casa, indica local. A pessoa de quem lhe falei é aquela. A pessoa da qual lhe falei é aquela. Então, ó, quem sempre se referindo, né, à pessoa. O aluno cujo pai é médico chegou. Olha o cujo aqui, né, da ideia de posse. Li os manuais cujos conceitos contêm importante mensagem. Li uma obra cuja história é bonita. Então, você vai observar também que o pronome relativo, ele vai fazer a concordância, né, com a palavra que está relacionada, né? Aqui, ó, li uns manuais cujos, ó, manuais e conceito, olha só, cujos
Fez a flexão, fez a concordância também. Li uma obra aqui, você percebe que está no singular, cuja a história é bonita. Viu só? Então, faz a flexão. Se eu fosse assim, li, vamos supor, um monumento cujo, olha só, aí monumento cujo, tá bom? Então, aí depois se eu fosse falar quando eu estou falando da obra, então, cuja a história é bonita. O pronome relativo cujo poderá vir preposicionado, o que dependerá da palavra posterior. Não se apaga da memória a cidade em cujas ruas brincávamos, né? Então, aí em algum lugar, que lugar é esse? Nas ruas. Ele só aceitou as ideias de cujo autor não desconfiava. Olha, de alguém, do autor. Então, certo. Você já está observando, né? O enzinho, que é a preposição, que vem antes da questão de alguém, né? Da origem, e em ideia de lugar. Que lugar é esse? Na rua, de alguém. Qual? O autor. Beleza? Então, vamos lá para aquele nosso momento, que é o momento, a hora de praticar, para ver se está entendendo o conteúdo. Assinale o item em que não aparece pronome relativo. Pessoal, nós temos aqui A, B, C, D e E. A letra A, ela vem assim. O que fazes não está correto, né? Então você vai escolher aquela que não aparece o pronome relativo. B, a vida que levo não é fácil. Letra C, o caminho por que passei é um atalho. D, temos que trabalhar aos sábados. E a letra E, o show a que assisti estava lotado. Então, você percebe que tem aí o que. Colocamos o que por quê. O que ele pode ser uma conjunção explicativa, ele pode ser uma conjunção integrante, ele pode ser um pronome relativo. Isso. Ele pode ser também um pronome interrogativo. Então, o que você vai observar? Nas alternativas, a maioria, ele está sendo usado como um pronome relativo. E você vai marcar aquela opção que ele não está sendo utilizado como pronome relativo. A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra D, né? Temos que trabalhar aos sábados. Aí você vem aqui, você vai perceber que nós temos um período composto, tá? Aí você vai lembrar o período composto por subordinação. Eita, professora, a senhora tá complicando a situação. Não tô complicando não, amadinho. Temos o quê? Que trabalhar. Então, esta oração aqui está completando o sentido da primeira, por isso que é a oração subordinada. Ela é uma oração dependente sintaticamente. Temos a primeira oração, que é a oração principal, que trabalhar aos sábados, né? Está completando o sentido da primeira. Então, esse que é a conjunção integrante. Beleza? Certinho? Então, vamos lá. Terminou a parte da atividade do quiz, né? O que vocês acharam? Conseguiram relembrar? Foi fácil, né? Com os exemplos. Conseguiram retomar aquela aula que vocês tiveram lá atrás. Ficou mais fácil e agora vem a parte que eles amam, né, exatamente, Márcia? Que é o trabalhando no momento da produção. O que nós temos? Já falei, vou repetir, amadinho. Trabalhar com mapa mental. Para quê? Para sintetizar, né, o conhecimento de forma o quê? Clara, que vai ajudá-los. O quê? Para a prova. E o mapa mental é uma das formas, né, que você consegue assimilar o conteúdo. Por exemplo, o que nós vimos hoje? Eu vi o eixo, eu vi aquilo. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu conteúdo, vou elaborar o meu mapa mental e aí já fica pronto para quando eu for fazer a minha avaliação. É uma das formas, acredito que uma das melhores, né, que vocês até praticam bastante, que nós observamos nos grupos,
praticando e fazendo o mapa mental. A aula de hoje pega todos os itens, né, tudo que foi dito, falado, cria a sua maneira, o seu mapa mental. De forma objetiva e clara. Beleza? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá!